Olá pessoal, hoje daremos continuidade às respostas para perguntas veganas. Responderemos a mais 3 perguntas. Vamos a elas. Quarta pergunta: é ético tratar alguém de outra espécie como uma propriedade? A forma como essa pergunta foi formulada é extremamente tendenciosa e falaciosa, pois fica clara que a única opção seria concordar com a premissa ou dar a impressão de ser uma pessoa preconceituosa e outros adjetivos negativos. Mas vamos dar uma olhada no dicionário e dessa forma demonstrar o problema com a pergunta. Vamos ver a definição de alguém. Pronome indefinido e substantivo masculino. Pessoa sobre a qual nada se sabe, cuja identidade não pode ser determinada, que não se consegue definir. E isso nos leva à definição de pessoa. Pessoa, substantivo feminino. Ser humano, quem pertence à espécie humana. Criatura. Jurídico, indivíduo a quem se atribuem direitos e deveres. Gramática, classe gramatical que determina quem fala, primeira pessoa com quem se fala, segunda pessoa sobre o que se fala. Personagem, que se distingue, sujeito respeitável. Ao antropomorfizar animais através do uso da palavra alguém, cria-se uma falácia de apelo à emoção, falácia de analogia e falácia de definição contraditória, além de também uma falácia de egocentrismo ideológico. Outro problema aqui é a questão da consciência. Subjetividade, senciência, sapiência, autoconsciência em animais. Essas 4 coisas são características da consciência. Me mostre uma espécie que apresente todas essas características que atribuímos à consciência e provavelmente terá meu reconhecimento de que tal espécie não deve ser considerada uma propriedade. Não digo 100% dos casos, pois nunca tivemos evidências da existência de tais seres no mundo moderno, apenas lendas da antiguidade e alegações de seres alienígenas. E preciso dizer que eu preciso de mais evidências e evidências claras para dar uma resposta mais definitiva sobre isso? Não, né? Obrigado. No caso dos animais, como cães, por exemplo, do ponto de vista legal, eles precisam ser propriedades, pois alguém precisa se responsabilizar pelo comportamento dos mesmos. Se um animal, sob os seus cuidados, ataca alguém ou danifica um objeto pertencente a uma outra pessoa, é o dono e não o animal que deve ser responsabilizado, que deve arcar com os prejuízos, que deve promover uma restituição, enfim. Resumindo, um ser que não é capaz de refletir e compreender questões éticas e morais precisa ser a responsabilidade de outro ser em nossa sociedade. No exemplo dos cães, como eu mencionei, por mais que pessoas tenham cães ou gatos ou qualquer outro animal e tenham uma relação afetiva com esse animal e possam até considerar esse animal como parte de sua família, enfim, ainda assim, esse animal ele não é capaz de agir em sociedade da mesma forma que um ser humano é. As regras da nossa sociedade precisam ser seguidas por uma pessoa que assuma a responsabilidade. Um cão, um gato, ele vai agir por instinto. Se um gato arranha alguém, se um cão morde alguém, é porque esse animal ou se sentia ameaçado ou estava seguindo os seus instintos básicos de alguma forma. Ele não é capaz de analisar a situação aonde ele está de uma forma racional, como nós somos. Enfim, isso deveria ser mais do que claro. Mas é preciso se apelar para esse tipo de problema na pergunta para poder se inserir essa antropomorfização e as falácias decorrentes disso. Quinta pergunta: respeitar os animais deve ser algo moralmente opcional ou moralmente obrigatório? Essa pergunta vem com uma segunda pergunta junto a ela. Você imporia o respeito aos animais e permitiria o abuso de animais?
Mais uma vez, temos um problema com a formulação das perguntas. Ou nós concordamos com o indivíduo que formulou a pergunta, ou damos uma resposta que dá a entender que somos imorais, sem qualquer ética, que somos pessoas preconceituosas, enfim, diversos outros adjetivos negativos, como já mencionei. O que temos aqui é uma formulação falaciosa na qual temos a falácia de falsa dicotomia e, mais uma vez, egocentrismo ideológico. Ele fala em moralmente opcional e moralmente obrigatório. Então, eu preciso falar sobre moral um pouco. Moral é uma questão que varia de acordo com época e cultura. Tentar obrigar qualquer tipo de julgamento moral pode ser algo complicado, para dizer o mínimo. Pode até mesmo resultar em dificuldade do progresso social ao longo do tempo. A moral deve ser um produto natural da capacidade de reflexão de qualquer povo, e a avaliação ética feita por cada indivíduo em uma sociedade é o que mantém a moral em xeque e permite que esta seja revista. A moral e a ética devem andar de mãos dadas com o pensamento crítico. Não se deve blindar valores morais contra críticas, pois é apenas através da crítica que podemos questionar. E a crítica, nesse caso, vem da ética. Impor um sistema moral não é diferente de impor um dogma. E é algo que não só é improdutivo, e temos exemplos históricos disso, como pode ser perigoso. Como já disse, a moral deve ser mantida em xeque pela ética. E isso é feito através da educação, não da imposição. Qualquer valor imposto é questionado e abandonado assim que o mecanismo de imposição é removido. Como já disse anteriormente, sou pessoalmente contra qualquer atividade que promova sofrimento de ser vivo como fonte de diversão e similares, o que inclui rituais religiosos. Então, respeitar os animais deve ser algo moralmente opcional ou moralmente obrigatório? Eu tenho problemas sérios com moralmente obrigatório, pois uma vez que você impede a crítica à moral vigente, isso retarda o avanço da sociedade. Então, eu nem considero a questão do moralmente obrigatório. Você imporia o respeito aos animais ou permitiria o abuso de animais? Nenhum dos dois. Eu educaria as pessoas para que essas entendam como se deve tratar um animal. Vamos à próxima pergunta. Sexta pergunta. Esta também tem uma outra pergunta embutida nela. Então, vamos lá. Por que as leis de bem-estar animal vigentes consideram que os animais são bem tratados nos rodeios e abatedouros? E a segunda pergunta dentro desta: os animais estão tendo seus interesses respeitados? Acredito que tais atividades devem ou deveriam passar por verificação constante. Como não sou da área legal, não farei afirmações sobre a legislação. Mas entendo que em um Estado de direito deve-se assumir inocência até que se prove a culpa. Ou seja, alguém, seja uma pessoa, uma instituição, deve ser considerado inocente até que se apresente evidências da culpa. No direito, essa questão só difere quando tratamos de direito do consumidor, mas, mais uma vez, eu não sou da área legal e eu não vou entrar nessas minúcias, mas pelo pouco conhecimento que eu tenho como um leigo, esse é o meu entendimento. E isso se deve à questão do ônus da prova. Ignorar o ônus da prova ou transferir o mesmo, quando se fala em justiça, é algo extremamente perigoso, para dizer o mínimo. Entramos no território de julgamento por turbas, onde uma pessoa simplesmente é considerada culpada sem nenhum processo justo de julgamento
a pessoa recebe uma condenação sem qualquer chance de provar sua inocência. Voltamos à questão da consciência em animais. Eu não estou convencido de que a consciência em animais tenha sido suficientemente demonstrada. Mas eu acredito que mesmo animais que sejam criados para abate devam receber cuidados adequados e ter o seu sofrimento minimizado. Mas antropomorfizar animais também não ajuda a estes. Isso nos leva apenas à falácia de apelo à emoção. Para deixar bem claro, por que leis de bem-estar animal vigentes consideram que os animais são bem tratados nos rodeios e abatedouros? Você não pode considerar alguém culpado até que se prove essa culpa. Fazer isso destrói o Estado de Direito. Os animais estão tendo seus interesses respeitados? Que interesses que um animal tem? Mais uma vez, temos a questão da consciência. Um animal, ele tem interesse em viver a vida dele, mas a vida dele é uma vida em um mundo natural, onde ele é sujeito à predação, onde ele é sujeito a fatores ambientais. A questão dos interesses é uma questão muito nebulosa, mesmo porque muitos dos animais que nós usamos para abate, por exemplo, são animais que foram criados por seleção artificial, que não existem em ambiente natural. Por hoje é só. Semana que vem voltaremos a tratar das respostas às perguntas veganas. Vida longa e próspera a todos. O Psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo. Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!